Olá, falamos de liderança e ordenamento. Eu quero compartilhar com você agora sobre a liderança e as organizações das pessoas, tá? E também organizações de equipes, organização de empresas. Eu sou Lê Moraes, eu sou mentor de líderes, tá? Também sou filósofo, sou especialista em hipnose, PNL, uma série de outros conhecimentos. Eu estou aqui para partilhar com você alguns conhecimentos sobre a liderança. Muito bem. Segundo as pesquisas que eu fiz, tá? Pesquisas antropológicas, pesquisas filosóficas, históricas, entre outras, né? Eu fui observando as organizações humanas. E olha só algumas das coisas que eu descobri, tá? Aqui também um cliente pediu, que ele falou o seguinte, olha, um grande problema dos empresários, tá? Sobre o ponto de vista da liderança, é porque ele começou pequeno, às vezes só ele, mas uma outra pessoa da família, ou ele, um amigo, aí contratou uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, e quando começou a crescer, foi o momento que ele acabou falindo ou tendo grandes problemas ali. Então, eu quero falar para você, líder, que está passando por esse tipo de situação, tá? Que talvez tenha esse tipo de dificuldade, tá? Como que as primeiras organizações humanas resolveram esse problema. Eu quero contar para você como os líderes de antigamente, usando princípios que são universais e atemporais, resolveram essa questão, porque se resolveu em tempos anteriores, sendo que são princípios universais e atemporais, eles vão ajudar você também. Muito bem. Então imagina você, lembrando aqui, eu sempre vou contar histórias da humanidade, dos povos primitivos, né, maneiras como eles se organizavam, tá? E eles servirão aqui de metáfora, tá? Aqui o meu intuito não é necessariamente contar algo histórico, tá? Eu pego uma série de elementos, às vezes misturando de tribos e povos, tá? Apenas como metáfora para você entender. Em momentos posteriores, que a gente for desenvolvendo mais, estudando mais, eu vou trazer mais questões históricas, mais relacionadas à história. Então, se você é historiador, antropólogo, ou está mais ligado a isso, lembra que aqui é uma metáfora, tá? Então, você, meu grande empresário, empresário que está crescendo, tá? Então, se a empresa está crescendo, tem mais pessoas e a maneira de colocar ordem nisso é diferente. Imagine você, os povos antigos, que os pequenos grupos andavam ali com seus 20, 30, 40 membros e em um determinado momento, tá? Ele já fica maior, 400, 500 pessoas, tá? A maneira de organizar aquilo já fica bem diferente, tá? Você conduzir uma caminhada com 20, 30, 50, 60 pessoas é de uma maneira, a velocidade é uma, a preocupação é uma, a maneira de falar com essas pessoas é uma. Agora, quando esse grupo começa a ficar maior, 500, 600, 1.000, 2.000 pessoas, esse pequeno grupo você vai ter muito mais dificuldade de lidar com ele, certo? E aí, eu vou até citar, né, um pedaço de um elemento histórico, tá, ligado à tradição judaica, que vai ajudar a gente, né, que está ligado à figura de Moisés. Moisés, né, depois que ele saiu com o pessoal ali do Egito, ele está ali com aquele tanto de gente. Todo dia a pessoa ia lá, um reclamava, deu esse problema, o fulano de tal me empurrou, o fulano de tal pegou isso, o outro olhou minha mulher, o outro me chutou, o outro tirou minha comida, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Você, empresário que está em crescimento, que às vezes boa parte da sua vida você ficou sozinho resolvendo quase todos esses problemas, e começa a crescer, ter mais pessoas. Aí você não trabalhou a organização. Então, todos os dias chega lá 3, 4, 5 pessoas trazendo problemas para você resolver. O fulano de tal, não trabalho com ele. O fulano de tal me magoou. O fulano de tal falou isso. O fulano de tal me olhou de cara feia. O fulano de tal... Se você é empresário, um pequeno empresário aí que está em fase de crescimento, me fala se isso é verdade ou não. Coloca aí nos comentários. Lembrando, tá? Para ajudar a gente aqui no canal, curte, compartilha, tá? Esse vídeo, coloca comentários, coloca perguntas, que eu vou fazer questão de responder as perguntas que você colocar aqui. Então, líder, imagina o seguinte, você está ali na sua empresa, toda hora uma pergunta, toda hora, e você que tem que ser a mão que resolve tudo. E muitas vezes,
porque você tem que resolver muitas questões, você tem impostos para pagar, você tem que conversar com o advogado, você tem que conversar com o contador, tem que falar com o consultor, tem que falar com outros funcionários, tem que ver as vendas, tem que ver isso, tem que ver aquilo, e começa aquele tanto de reclamação, 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 e você não tem tempo. E vai chegar um momento que você não vai dar conta de lidar com todas as reclamações. Ou você vai ficar indiferente e esse problema vai crescer, 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 você vai começar a perder boas pessoas por causa dessa indiferença. Ou você vai querer resolver de uma maneira, às vezes, muito dura, né? E você pode cometer injustiças, e a grande maioria dos casos que eu já acompanhei, existe essa injustiça, certo? E também, você vai entrar num desgaste muito grande, certo? E aí eu comecei a citar o exemplo de Moisés. Ele tá ali com aquele tanto de gente toda hora, um reclama, 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 reclama. O que que ele fez? Ele parou, chamou algumas pessoas notáveis, treinou elas, explicou para elas quais eram os princípios. Olha, aqui nós temos os 10 mandamentos, vamos ser fiéis aos 10 mandamentos. Olha, os 10 mandamentos diz isso, isso, isso. Ah, mas se chegar um caso assim, você vai olhar dessa e dessa forma. Então Moisés reúne um grupo de pessoas ali e coloca eles para resolver os problemas, tá? Então, as primeiras organizações humanas, tá? Elas começam a dividir pequenos setores, tá? Pequenas organizações, tá? Ah, não repara o barulho não, tá? Que eu tô aqui gravando na casa da minha sogra, então de vez em quando tem barulho de criança, tem barulho de carro, portão, tá? Mas observa bem, você que está acompanhando o vídeo, tá? Você que é um líder, que você está querendo aí crescer e desenvolver, observa bem o seguinte, você está ali e começa a ter esse tanto de problemas, né? Pegando ali a solução de Moisés, começa a ordenar. Você escolhe uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e você treina ela para cuidar desses pequenos problemas, para desafogar você, para você não ficar super lotado de problemas, super lotado de coisas assim, certo? Então, você ali vai tomar cuidado com essas pessoas. Você vai escolher necessariamente as pessoas que são mais cuidadosas com as pessoas, tá? Você necessariamente tem que escolher essas pessoas. Tem um historiador que ele brinca de uma maneira diferente, ele fala o seguinte: não temos notícias das civilizações que foram bagunceiras. Não temos notícias das civilizações que não se organizaram, porque elas morreram. Elas não existiram. Nós não temos notícias de organizações que são bagunceiras. Não temos notícias. Então, por isso que o ser humano, quando começou a ter ali grupos cada vez maiores, necessariamente tiveram que dividir as responsabilidades. Olha, então você agora é o responsável da caça, você é responsável disso, você é o responsável daquilo. Necessariamente você tem que fazer isso. Então, um dos princípios universais e atemporais da liderança é essa organização, é esse ordenamento em que você começa a distribuir algumas funções, tá? Partindo do seguinte princípio: você tem que escolher novamente as pessoas. No vídeo passado eu falei o seguinte: olha, antes de você fazer qualquer coisa, né, esse é um princípio antropológico, você escolhe as pessoas. E aqui eu vou reafirmar isso, tá? Escolha as pessoas. Moisés, quando foi juntar, né, essas pessoas para ele ensinar elas a tomar conta do povo, né, colocar ordem, colocar lei no povo, tá? Ele escolheu as pessoas, certo? Ele fez questão de escolher as pessoas primeiro, tá? E aí escolheu bem as pessoas. Então, beleza, agora vamos dar funções para elas. Olha, você vai cuidar das leis, você vai acompanhar isso, você vai acompanhar aquilo. Então, você é empresário. Olha para a sua equipe. Olha para a sua equipe. Ela está crescendo. Ela está começando a ficar mais complexa, a ter mais problemas. Olha para as pessoas que podem resolver mais problemas, tá? Olha para as pessoas que elas poderiam se doar pelas outras. Aqui não é uma questão de quem é mais inteligente, não é uma questão de quem tem um título maior, tá? Aqui é uma questão de liderança, de organização. Aqui é uma questão de sobrevivência, como os primeiros humanos. Se você errasse repartir a função, olha, você vai ser o responsável para caçar.
E o novo responsável pela caça não caça, não traz alimento, vai morrer. Ah, você é o responsável de cuidar das crianças, por exemplo, tá? Se ele não cuida das crianças, não tem criança para crescer e aumentar a população. Olha, você é o responsável de conversar com os deuses. Se você não conversa com os deuses, vai ter alguma coisa errada aí, certo? Então, olha só. No primeiro vídeo, né, que eu fiz, eu falei que um dos princípios universais e atemporais era esse ordenamento que o líder tinha que fazer. No vídeo passado, eu também falei para você sobre essa questão da sobrevivência, né, aliás, do ordenamento, né, que tinha que colocar ordem, o líder fala assim, você vai para cá, você vai para lá, né, e nesse eu estou falando das organizações. Então, a organização começou a crescer, você vai ter que abrir mão de algum poder para continuar tendo poder. Observe bem o que eu estou falando. Você vai ter que abrir mão de um poder para ter mais poder. Já vi muitos líderes, muitos empresários muito bons. Só que esses, não, eu que decido, eu que vou fazer porque eu sou o melhor. E de fato ele era o melhor, ele sabia fazer muitos anos de experiência, apanhando, errando, fazendo. Ele de fato era o melhor. Só que ele não parou para treinar outros líderes. Eu peguei o exemplo de Moisés, tá? Que é de um período que muito me interessa os estudos. E Moisés, ele deixa muito bem claro, né? Pelo menos é o que diz ali as escrituras, tá? Que Moisés ali nas escrituras ele começa a ordenar, então vamos colocar outras pessoas aqui. Na verdade não foi nem ele, né? Foi o sogro dele que deu a ideia, né? Para ele fazer essa organização dessa forma. E Moisés faz daquela forma ali e ele passa a ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de sossego. Por quê? Porque se você, líder, ficar o tempo todo, tudo tem que ser nas minhas mãos, só eu faço, né? Você vai cair. Mas provavelmente também, você que é um grande líder, um líder em ascensão, já deve ter passado por aquelas situações. Nossa, pedi para uma pessoa fazer, ele não deu conta. Pedi para o outro fazer, não deu conta. Mandei o outro fazer, não deu conta, ele não fez. É eu mesmo que vou ter que fazer, porque se não for eu, não resolve. Pois é, eu já ouvi isso demais. Sabe qual que é o resultado disso, líder? Você não cresce, você fica doente, você fica antipático, tá? Seus resultados, eles vão ficar estagnados e você vai ficar mais ressentido ainda, tanto com as pessoas quanto com você. Por quê? Não é só entregar algo para as pessoas e delargar, tá? Delegar quer dizer, ó, eu estou acompanhando, eu vou te ensinar. Primeiramente, eu vou te ensinar, tá? Eu vou te acompanhar. Ó, você já está aprendendo algumas coisinhas, eu começo a soltar a sua mão. Ah, você está aprendendo isso, está aprendendo aquilo? Beleza. Então, vou deixar agora você começar a fazer. Vou te dar autonomia aos poucos. Não estou te largando aí, nem te entregando tudo de bandeja. Eu vou te acompanhar, certo? E isso é essencial para a sobrevivência. Então, você, líder, principalmente você que é empresário, sua empresa está crescendo, começa a colocar ordem, começa a colocar aí um ordenamento nas coisas. Observa a sua equipe. Lembra, primeiro a equipe, são primeiro as pessoas. Olha as pessoas, quem é que se doa mais? Quem é que está mais comprometido? Quem é mais leal? Não olha quem é mais inteligente, quem é que tem um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tá? Eu lembro bem de um amigo meu contando uma história, né? Ele não era uma pessoa muito dada para academia, né? Mas era um consultor e tinha lá os seus valores. Aí ele chega, começa a dar palestra, ele comete alguns erros de português, ele fala algumas coisas que matematicamente não batiam muito, mas ele era de fato muito bom naquilo que fazia. Aí, lá no meio do treinamento dele, levanta a mão, aí um senhor que tinha um PhD, né, pega e fala assim, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho um PhD nisso, PhD naquilo, por que que eu vou ter que ouvir você? Por que que eu que tenho doutorado, pós-doutorado, estudei não sei aonde, não sei o quê, eu tenho que ficar aqui parado te ouvindo? Por que que eu tenho que fazer isso? E esse meu amigo, com muita tranquilidade, falou assim, olha, aqui tem um problema e você com seu doutorado não resolve esse problema. Meu pouco estudo, eu consigo resolver esse problema, que é o que eu tenho feito a minha vida toda, certo? Então, a questão da liderança, para você escolher o líder, não é questão do título, não é uma questão se a pessoa aparece mais, tá? É uma questão de afinidade com as outras pessoas. E outro, você líder, lembrando, esse é um princípio universal e atemporal.
toda organização que ela começa a crescer e que você pega pessoas que têm esses princípios, né, também de liderança, que olha para as pessoas, e você pega essas pessoas e treina elas, você acompanha elas, você dá o conhecimento para elas, você dá a chance para ela crescer, aí ela cresce com ordem, tá? Ela cresce com muita ordem, ela cresce de uma maneira muito interessante. Lembrando, boa parte desse crescimento não será mais apenas um ganho seu. Quando você era o líder sozinho, que fazia as coisas e dava certo, você podia bater no peito e falar assim, fui eu que fiz, eu que consegui, eu que dei conta. Pois é, vai chegar no momento que você vai crescendo, líder, e aí não é mais você. E você vai ter que dar os créditos para quem de fato fez, certo? Você vai ter que dar o crédito para quem de fato fez. E que fez porque você também treinou, você ordenou, você acompanhou. Então, vocês têm aí uma empresa, você tem aí a sua pequena organização, ela está crescendo, coloca ordem, de que maneira? Escolha as pessoas que serão os próximos líderes. E você vai treinando ela aos poucos, tá? Já vi pessoas falando assim, não, a gente senta ali 1 hora, 2 horas e ela já está pronta para seguir. Não, é uma vida toda, tá? Então você tem que estar perto dessas pessoas. Se você voltar lá nas escrituras de Moisés, ele não simplesmente fala para a pessoa, a partir de hoje você vai ser o juiz para resolver isso aqui, problema é seu. Não, ele vai acompanhando, tá? Moisés vai acompanhando e ele vai ensinando as pessoas. Ele continua ensinando todo mundo e vai ensinando as pessoas. A gente pegar essa passagem, né, do texto bíblico e trouxer para a realidade, por exemplo, empresarial, você vai observar o quê? Que você tem a necessidade de escolher quem são as pessoas, treinar essas pessoas, organizar bem essas pessoas. Porque aí sim, você vai ter bons resultados, tá? E avançando um pouco mais. Então, muito bem. A empresa cresceu, a comunidade cresceu, as pessoas cresceram, você precisa ali de um ordenamento, tá? Tem algum critério de ordem, de organização? Tá? Tem alguns, eu vou compartilhar alguns, mas eu ainda não vi, pelo menos pelos estudos antropológicos, tá? Qual é o melhor, qual é o que dá certo, tá? Qual é um que seria universal ou atemporal? Vou falar de um que ele a princípio, tá? A princípio me pareceu mais básico, por tudo que eu já estudei e observei, que é o seguinte. Você vai organizar? Então você escolhe pelo menos 3, de 3 até 7. Já vi algumas literaturas falando assim, de 3 até 5, ok? Mas se você está organizando sua empresa, ela está crescendo, começa com 3. Então você treina 3 pessoas, você acompanha 3 pessoas, você dá chance de 3 pessoas crescerem, tá? E você treina essas 3. Essas 3 começou a ter um desempenho bacana, beleza? Você então agora pede que cada uma dessas treine mais 3. Acompanhe mais 3, faça mais 3 dessas pessoas crescer, certo? Então o mínimo aí seria 3, ou seja, você vai organizar alguma coisa, tem um departamento que tem já 4 pessoas, então beleza, você já pode começar a pensar em um ter líder, tá? Se tiver só 3 pessoas, talvez ainda não. A partir de um quarto elemento, um lidera e os outros 3 acompanham. Aí tá, eu tenho um líder e tem mais 3, aí apareceu um quarto. Beleza, continua. Apareceu um quinto, continua. Até 7, certo? Não é muito interessante a partir de 7, tá? Ter mas pô, chegou 8 pessoas, né? Não é interessante um líder para as 8. Pode ser que ele não vai conseguir realizar todas as suas tarefas, tá? E ainda dar atenção para esses 8. Então, chegou a 8, tá na hora de fazer mais um líder. Aí fica um líder e mais 3 ou 4 outras pessoas, certo? Então, esse aqui é um princípio. Eu não vi ainda ele como um princípio universal, tá? E atemporal. Mas, estatisticamente, eu vi que ele dá mais certo, tá? Qualquer organização. Então, você vai organizar um líder para 3. Então, você está ali com a sua empresa. Você tem ali você e mais 2 funcionários. Beleza? Continua você e mais 2 funcionários. Você e mais 3 funcionários. Beleza? Continua. Mais 4 funcionários, mais 5, mais 6... mais 7, talvez ainda 7 você consiga, a partir do 8º pode ser que vai pesar. Aí você vai ter que treinar um líder. E é interessante não treinar só um, você já começa treinando 3. Não, mas aí vai ficar 4 pessoas de fora, não tem problema. Não tem problema, treine esses 3, tá?
Na visão de um conhecido pessimista, ele vai dizer o seguinte: se você tem dois líderes, aliás, se você tem um líder, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Se você tem três, pode ser que você ainda tenha só um. Se você tem quatro, talvez você tenha dois. Tá? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: tá? A partir que você tem um certo número de pessoas, você começa a treiná-las, certo? Porque você, líder, partiu aí de 7 pessoas adiante, você não vai ter tempo de dar atenção para todo mundo. E lembra, no caso, você empresário aqui hoje, além das pessoas que são funcionários, você tem que dar atenção para o seu advogado, para o seu contador. Você tem que ficar de olho no consultor, numa série de outros elementos fora, nos clientes, certo? Então não é interessante você não organizar as pessoas. Então, começou a comunidade a crescer, você tem que colocar ordem e já tem que pensar em novos líderes. Você não precisa esperar ter 40, 50 pessoas. Tem um número pequeno, você já começa a criar líder. Por quê? Você cria uma cultura de liderança. Tendo a cultura de liderança e ela passando ali já ano a ano, crescendo e desenvolvendo, logo, logo você tem aí uma grande empresa e com toda certeza com excelentes ganhos, porque ela vai ser sólida, tá bom? Então, mais uma vez, se você acompanhou até aqui, agradeço muitíssimo. Peço mais uma vez, caso você ainda não tenha dado seu like, coloca seu like aí pra gente, coloca um comentário, nem que seja assim, parabéns, eu gostei, eu não gostei, podia falar desse problema, podia falar daquele outro, coloca um comentário aí, tá? E se você tem um amigo, um conhecido, um empresário, está ali crescendo a sua instituição, né, a sua empresa, e ele está com esses probleminhas, passa isso para ele. Pode ser que essas simples informações vai ajudar ele a crescer muito, tá bom? Então, aguarde que a gente vai colocar aqui cada vez mais vídeos. Agradeço muito você ter acompanhado até aqui e temos mais vídeos. Espero você na próxima.